E aqui alguém está perguntando se Buda hoje faz parte de alguma hierarquia e qual. Tem coisas que para nós são muito misteriosas, muito desconhecidas e que a gente pode ir sabendo aos poucos. E quando vai sabendo aos poucos, sempre pede confirmação para ver se entendeu mesmo direito. Mas o que se sabe de Buda é que isto era uma consciência que não era terrestre. Como Cristo é uma consciência que não era terrestre. Então Buda vem de uma consciência extraplanetária. Os planetas mais evoluídos que a Terra sempre contribuíram para que a Terra evoluísse. Então, alguns planetas ou algumas estrelas enviaram seres seus para a Terra que encarnaram aqui. E Buda foi um deles, que não era deste planeta. Então Buda veio para cá. Claro que Buda pertence a uma hierarquia cósmica, mas não a hierarquia deste planeta. Buda já fez o que tinha que fazer aqui, deixou impressa aqui a energia da compaixão. A energia da compaixão existe na Terra porque ele trouxe, imprimiu aqui. Ele foi compassivo aqui, deixou isto impresso. Então a compaixão ficou aqui. Então Buda fará parte sim de uma hierarquia cósmica, que se saiba. Uma pessoa está perguntando o que é pecado. Esta palavra significa quando nós não estamos dentro de uma lei. A ordem do universo é feita por leis. As leis não foram escritas por ninguém. As leis reais não foram escritas por ninguém. As leis representam uma ordem cósmica instalada. Então, sempre que a gente está fora de uma lei, se diz que estamos em pecado. No momento em que você reconhece a lei e se identifica com a lei, acabou o pecado. Isto é uma situação de quem está fora de alguma lei. Quando você a conhece e se identifica com ela, acabou o pecado. Acabou. Agora, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Isso são termos teológicos que existem. O que é o pecado contra o Espírito Santo? O Espírito Santo subentende uma consciência que nós temos daqueles 3 pontos que são um só: Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é uma coisa só. E é através do Espírito Santo que você chega a entender isso com a sua inteligência. Então, o Espírito Santo é a consciência dessa unidade. E o pecado contra o Espírito Santo é a nossa separatividade. Quando nós nos sentimos separados das coisas, quando nós somos orgulhosos, quando somos egoístas, enfim, quando saímos dessa unidade, chama-se pecado contra o Espírito Santo. No momento em que você sabe disto, que existe uma consciência única, que a humanidade é una, que nós todos formamos um só ser, uma só consciência. À medida que você vai sabendo disto, e que você vai compreendendo isto, e que vai se identificando com isto, você sai do pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é você se achar isolado e não se sentir unido. Isso é pecado contra o Espírito Santo. E nós somos pecadores. Vocês não ouviram falar que nós somos pecadores? Por mais que a gente tente não ser, é pecador. É pecador porque ainda se sente um indivíduo. Isso é um pecado contra a unidade. Enquanto você sentir um indivíduo e o outro um outro, você peca contra o Espírito Santo, você é pecador. Então, nós teríamos que primeiro ir resolvendo as coisas dentro de nós, para depois irmos chegando num trabalho, num esforço um pouco maior. Isso está sempre numa união, sempre numa inclusão. É muito delicado isto. Por exemplo, você para incluir tudo, o que é necessário, você para incluir tudo, precisa primeiro aprender a transmutar. Se você não souber transmutar e começa a incluir tudo, você acaba intoxicado. Não é assim? Nas leis materiais é assim. Então você sabe que tem que incluir tudo e sabe que, coitado de você, se não souber transmutar.
se não soubesse transfigurar. É uma escola isto aqui, é uma escola. E na urgência dos tempos, nesta urgência, porque estamos chegando realmente num momento de grandes decisões, nesse momento nós temos que providenciar para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não temos que nos assustar com isto. O tempo em que a gente fazia uma coisa de cada vez, isso terminou. Hoje, ou nós fazemos tudo ao mesmo tempo, ou não chegamos a tempo. Porque estamos dentro do tempo, né, ainda. Estamos dentro do tempo. Então, dentro da nossa consciência, podemos não chegar a tempo. Claro que um anjo não tem esta preocupação, porque ele não está no tempo. Mas nós estamos no tempo. Então podemos não chegar a tempo. E temos que fazer tudo ao mesmo tempo hoje. Tudo. Vocês veem, uma partilha dessa fala de tudo. Porque hoje tem que tratar de tudo. Tudo ao mesmo tempo. E no fim a gente vai descobrindo que precisa tratar de tudo. E não ficar lá girando em volta de si, girando em volta de si, dizendo que precisa isso, precisa aquilo, precisa... Não se trata disso. E assim você fica sempre em torno do seu ego. Sempre, sempre. E como é que a gente se descentraliza desse ego? Como é que faz? Olhando o outro, vendo o que ele precisa e ajudá-lo. É assim. É simples. Enquanto você passa perto de um cachorro, de um gato, de um pássaro, vê que ele está com fome e não dá comida para ele, você não está nisso. Você não está nesse trabalho. Enquanto você não colabora com alguém naquilo que ele precisa de colaboração, você não está nesse trabalho. E se você começa a ter esta intenção, você não tem mais tempo para tratar de si em certas coisas. Não tem mais tempo, graças a Deus. Uma pessoa está perguntando como deveria ser uma escola que seguisse os princípios de Figueira. Uma escola que seguisse algo de Figueira teria professores dispostos a aprenderem com os alunos, dispostos a aprenderem com a vida escolar, não para ensinar, para aprenderem. E quais são os princípios de Figueira? São alguns. A nós nos interessa muito neste momento 2 princípios de Figueira: orar e nunca faltar. Orar e nunca faltar. Faltar quando somos necessários é normal. E o princípio de Figueira é orar e nunca faltar. A quem deveria atender uma escola? Os mais necessitados em todos os setores. A quem uma escola deve atender? Aqueles que mais necessitarem. Se você não puder atender todos, veja os que estão mais necessitados e dê prioridade para aqueles, que são os que precisam mais. O que deveríamos priorizar em uma escola? Ela está perguntando do ponto de vista dos professores. O que deveríamos priorizar? Os professores esquecerem de si e cuidarem dos alunos. Se não estiverem esquecidos de si, nem percebem o que os alunos estão precisando. Então, primeiro precisam esquecer de si. Entram na escola e esquecem de si. Já que na vida não podem se esquecer de si, pelo menos dentro da escola fiquem esquecidos de si. E aí cuidem dos alunos. Aí podem cuidar dos alunos. Uma pessoa está perguntando qual é a importância do perdão e como alcançar o perdão. O perdão, quando existe realmente, ele libera parte dos débitos kármicos. E pode-se pedir perdão, mas ao mesmo tempo remover a causa do erro. Quando se remove a causa, se pede o perdão, então o universo envia algo que compensa o que se fez. E depois que o universo envia algo e nós compensamos o que fizemos, está tudo equilibrado. Aí tudo é cancelado.
E uma pessoa está perguntando a respeito do livro A Imitação de Cristo, que é um livro recomendado para que todos os coligados com os monastérios o leiam e reflitam sobre ele. A Imitação de Cristo talvez seja um dos livros mais lidos depois da Bíblia. Esse livro surgiu mais ou menos em 1418 de um anônimo e em seguida, isto é, por volta de 1441, ele foi revisto por alguém que chamava Tomás de Kempis. E Tomás de Kempis o adaptou de uma certa forma, então foi considerado o autor. A Imitação de Cristo consta de 4 livros dentro dele. O primeiro são avisos para a vida espiritual, avisos. Um século depois, o São João da Cruz também escreveu um livro de avisos. E avisos são pequenos lembretes que nos recordam leis que não deveríamos esquecer. E a Imitação de Cristo também tem toda uma seção com esses avisos. Depois, outra seção que nos exorta para a vida interior, que chama a nossa atenção para viver a vida interior. Depois tem uma terceira seção, na Imitação de Cristo, que se chama do consolo interior. Onde é que a gente vai buscar o restauro? Onde se vai buscar o consolo dentro de nós mesmos? De forma que é um livro muito importante. E uma quarta seção que fala dos sacramentos, no caso dos sacramentos cristãos. Consta que é o livro mais lido depois da Bíblia, de forma que teve uma grande influência e tem ainda uma grande influência. Ele foi usado também como texto de leitura na Ordem Rosa Cruz e é usado também fora dos cristãos católicos. Como se disse, foi muito recomendado aqui para os nossos monastérios e é uma boa atualização nesses setores que se descreveu. E uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre celibato e castidade. O que nós chamamos de celibato é o não uso da energia sexual no plano físico. Há pessoas que se equilibram muito quando passam por um período de celibato. E às vezes há questões internas que o indivíduo tem que resolver, e se ele assume o celibato por um período, pode ajudá-lo. Agora, a castidade não se refere apenas à energia sexual, mas a castidade já é um estado de pureza em todos os níveis do ser. Nem todo celibatário é casto. Ele é celibatário porque ele não faz uso desta energia. Mas ele pode não ser casto. Ele pode não ter a mente pura, pode não ter os sentimentos tranquilizados e assim por diante. A castidade é uma busca do estado de pureza em todos os níveis do ser. E nem sempre um celibatário está procurando a pureza. Às vezes o celibatário está procurando um equilíbrio das suas energias. E nem todo ser casto é celibatário. Houve instrutores espirituais que tiveram filhos. Agora, há a forma de ter filhos que é casta. E existe a forma de ter filhos que é a comum, a normal das pessoas. Então, a castidade é uma busca de um estado de pureza. Não se pode encontrar com muita facilidade alguém puro, mesmo que seja casto.
mas ele pode estar buscando aperfeiçoar o seu estado de pureza. E uma pessoa está perguntando se existem razões para nós elevarmos muito o tom da voz ou acelerarmos a oração durante as 150 contas. Tudo isto depende de quem ora. Há pessoas que oram mais ou menos rapidamente. Isto depende de quem ora. E quem se põe a orar deve ter consciência do que está fazendo. Há pessoas que, para se sentirem em oração, devem ralentar bastante o ritmo daquilo que dizem, se a oração é em voz alta. E outros que são mais acelerados. Isto depende de quem está orando. Agora, pelo fato de nós estarmos convidados a fazer as 150 contas, isto não quer dizer que se acelere a oração. Porque nós podemos fazer as 150 contas orando bem pausadamente. E há pessoas que têm necessidade disso. Agora, nem todos conseguem fazer as 150 contas todas em seguida. Então aí a coordenação do trabalho deve ver isso e deve eventualmente organizar os grupos. Aqueles que vão fazer as 150 contas em seguida e aqueles que vão fazê-la, por exemplo, de 50 em 50, fazendo um pequeno intervalo. Isto tudo depende da organização do local onde as coisas estão se dando. O importante nestas coisas é que as pessoas estejam realmente orando, seja de uma forma ou de outra, mas que estejam realmente orando. E não que estejam ali mecanicamente e sem estar concentradas, sem terem consciência do que estão dizendo e fazendo. O importante é a atitude da pessoa e não a forma que se adota para isso. A forma que se adota deve facilitar para que as pessoas orem realmente. Então, se uma pessoa não consegue fazer as 150 contas todas juntas, uma depois da outra, o importante é que ela faça direito. E para ela fazer direito, se ela tem que fazer um intervalo, ela deve ser franca, honesta, dizer isto e providenciar para que haja aquele intervalo. Agora, isto tudo depende muito de nós estarmos mais vendo a necessidade do outro do que a nossa. Então, quem está organizando estas coisas deve ver mais os outros do que a si mesmo. Muitas vezes nós temos conceitos de como fazer as coisas. E antes de aplicar os nossos conceitos, teríamos que ver a necessidade dos outros. E aí, eventualmente, adaptar um pouco os nossos conceitos. O importante é o amor pelo outro. O importante é a doação para o outro. Principalmente nessas orações grupais. Principalmente nesses momentos de trabalho coletivo. E aquele que tem mais consciência presta mais atenção nestas coisas. E aquele que tem menos consciência exige. É recomendável, não quer dizer que seja uma regra, mas é recomendável que se faça a oração bem feita sempre no mesmo lugar. Porque ali, se a oração é bem feita e permanente naquele lugar, forma-se um canal. Forma-se um canal de comunicação com um nível mais sutil. E por aquele canal continua fluindo energia, mesmo depois que a oração termina. Por isso, se recomenda, quando é possível, que a oração seja estável, no mesmo lugar. E quando se faz uma oração sempre no mesmo lugar, as pessoas que têm consciência preservam aquele lugar. Preservam para manter ali aquela ordem, para manter ali aquela tranquilidade, aquela harmonia, que ela perdura, ela se instala. E a partir de um certo momento, quando aquilo é alimentado, aquilo não só se instala, como aquilo começa a irradiar aquilo que instalou ali. Então, se nós temos um local estável para orar, e se aquele local
pode ser preservado, nem sempre pode. Isto é, quando é prioridade, pode. Agora, quando não é prioridade, tem sempre motivos para não ser preservado. Motivos não faltam. Então, se aquele local de oração é preservado, aquilo fica realmente um núcleo vivo de energia. E sabemos que esse núcleo irradia e continua prestando serviços, apesar dos seres não estarem mais orando ali. Agora, existe também a possibilidade de um local de oração e de seres orantes estarem tão integrados na tarefa que esses seres ou esse núcleo pode acabar atraindo seres positivos que estão nos outros planos e que participam da oração. Esses seres podem não dar sinais, esses seres podem não se manifestar, mas um núcleo correto de oração, em geral, atrai outros seres sutis. E nós podemos, por exemplo, inconscientemente estar participando de núcleos de oração porque nos atraíram internamente para lá. E aqueles seres eventualmente prosseguem nas suas orações, mesmo quando ali não está havendo oração formal. Então, tudo isto nos convida a organizar um local preservado, um local adequado. E se isto é a nossa prioridade no monastério e no núcleo, a gente acaba organizando isto. E aí, todos os que participam desse trabalho estão prestando um serviço e o próprio local está prestando um serviço, eventualmente, de irradiação. E uma pessoa sonhou que alguém a estava num caminho a esperando e lhe perguntou quanto tempo ela iria permanecer sem responder, porque parece que estava sendo chamada ao serviço. E a pessoa disse que não poderia responder naquele momento, que não poderia atender naquele momento. Na Bíblia existe um episódio no qual alguém disse que não podia atender a um pedido destes porque tinha que lidar com o pai, que estava precisando dele. E a Bíblia mostra que o indivíduo não tinha como prioridade aquilo que ele devia fazer. E que tinha desculpa de que tinha que servir ao pai. Isto pode acontecer. E a Bíblia cita também alguém que estava sendo chamado e que estava indo para um determinado lugar e que, em vez de seguir o seu caminho, olha para trás. E quando olha para trás, se transforma numa estátua de sal. Isso é bom a gente saber destas histórias, porque são simbólicas. Muitas vezes nós estamos bem encaminhados e resolvemos olhar para trás. E na Bíblia virou uma estátua de sal. Principalmente em momentos como este, não precisa ter muito cuidado para não ficar olhando muito para trás, porque trata-se de realmente seguir. E uma pessoa está comentando a respeito do que vem acontecendo com os CDs peregrinos e com os discos solares e com tudo isto, e que ela acha que as pessoas não estão totalmente empenhadas. Bem, nós sabemos que de toda a humanidade, 10% era considerado resgatável. Este número foi diminuindo, e hoje 1% é considerado realmente sintonizado. Dos 10%, 1% se manteve. De forma que não é de admirar que CD peregrino e tudo isto sirva 1% daquilo que poderia servir. Isto faz parte da estatística, entre aspas, da estatística humana. O que nós precisamos evitar é que a gente se deixe influenciar pelos 99%. Pelo menos este 1% deveria permanecer firme, deveria permanecer no seu propósito. Porque este 1% pode valer mais do que o 99%. 1% pode valer mais do que 99%. Isto são outras contas, não são as contas terrestres. Bem, hoje nós estamos
num dia de reunião dos monastérios. Nós no Brasil temos 7 monastérios. Na Argentina já são 4, no Uruguai são 3, Portugal é 1, França é 1, na Espanha é 1, somam 17. E deve ser formado, logo que for possível, um monastério em Milão, que vai se chamar Monastério da Perpétua Mensagem Divina, e um monastério em Lyon, na fronteira França com Itália. E Lyon deve valer como área kármica da Rússia. Então, pode ser que o monastério que deveria ser fundado na Rússia seja em Lyon. E este monastério em Lyon se chamará Nova Cruz. Nova Cruz é a cruz de 4 braços iguais, com aquelas 4 barrinhas que indicam o serviço e a união em serviço dos 4 reinos: reino humano, reino animal, reino vegetal e reino mineral. Bem, hoje é um dos dias dedicados, um dos dias os quais nós somos convidados a estarmos especialmente coligados, não? Com o que consideramos a Mãe Universal. Dia 12 e 13 de cada mês. Existe uma matéria virgem no cosmos. Existe a matéria e existe a matéria virgem. A matéria virgem é aquela que ainda não foi manifestada fisicamente. É uma matéria que está latente e que, portanto, é pura e que, portanto, não é influenciada ou contaminada. Então chama-se virgem. E esta matéria pura, esta matéria virgem, esta matéria que ainda não começou a fazer sua manifestação, isto é um princípio, é considerado um princípio, um dos princípios. E uma das 3 energias que existem no universo é esta matéria, é uma das 3 energias. E esta parte da energia, esta energia básica, é chamada feminina porque ela é aquela parte que acolhe o que a criação irradia. Então ela é feminina porque ela acolhe e no acolher ela cria. Isto é, a criação usa esta matéria virgem para enviar-lhe aquilo que é a vida, aquilo que é a semente. E esta matéria acolhe aquilo, transforma, manifesta, então está em permanente criação. Esta parte da energia, ela acolhe o poder criador, poder da criação. Existe no cosmos poder de criação. E esta parte da energia cósmica acolhe isto. Por isso se chama feminina. Agora, isto é uma energia, isto é uma matéria virgem que tem alguns atributos, como este de acolher e criar, se deixar recebendo a criação. E esse é um dos seus atributos. Esta energia tem vários atributos, várias funções, que naturalmente nós desconhecemos. Conhecemos esta que ela recebe o poder criador, o acolhe e com ele cria e com ele manifesta. E por isso nós chamamos esta energia de mãe. Porque isso nos lembra uma mãe. Aquilo que nós conhecemos como mãe, isso nos lembra. Porque o que nós conhecemos como mãe também acolhe. Agora, esta energia, então, que a gente chama de mãe, ela tanto pode estar acolhendo em nível
universal, como pode estar acolhendo o poder criador em nível planetário, como pode estar acolhendo em nível cósmico, porque ela é onipresente. Esta energia está presente em todos os lugares. Então, esta energia que acolhe, ela tanto pode fazer isto num planeta, como pode fazer isto num universo, como pode fazer isto no cosmos, porque ela é onipresente. Então, quando ela está fazendo este trabalho no cosmos, ela está recebendo o poder criador da fonte, está manifestando no cosmos, os homens a chamam de mãe cósmica, porque os homens a chamam de mãe, para poderem senti-la. E quando esta energia está recebendo o poder no universo, ela é chamada de mãe universal. E quando esta energia está sendo onipresente, portanto está num planeta também, recebendo isto no planeta, é chamada de mãe planetária. Então esta energia pode estar na situação em vários graus dos seus atributos. Claro que a mãe planetária está atuando num grau, ela mesma no universo está atuando num outro grau, e ela mesma no cosmos está atuando num outro grau. A gente diz ela mesma porque ela é onipresente, como o todo. Nós podemos começar a entrar em contato com esta energia em nível planetário, porque esta energia, em nível planetário, rege a vida da matéria. Então, a fonte criadora tem esta energia que rege a vida da matéria em um planeta. Esta é a mãe planetária. E como mãe planetária, esta energia como mãe planetária, ela é não só parte da hierarquia das energias no planeta, porque no planeta tem muitas energias, e esta mãe planetária é alta hierarquia no planeta. Como ao mesmo tempo esta energia faz parte da hierarquia universal, da hierarquia cósmica, cumprindo outras tarefas. Em nível planetário, os homens a chamam de mãe do mundo. Os homens a chamam de mãe do mundo. E como mãe do mundo, assim como os homens a chamam, como mãe do mundo, esta energia permite que a vida se concretize, então ela é muito criadora, como ela permite que a vida se libere. Então, a mãe planetária pode ter duas funções para nós. A energia planetária, esta mãe criadora, ela pode estar agindo sobre nós para que algo em nós se reúna, se concretize, aconteça, como ela pode estar atuando de forma oposta. Como ela pode estar atuando em nós de forma a liberar a nossa energia e transformando assim a nossa energia em luz. E como isto é onipresente e isto está em função de tudo que existe, ela age sobre nós segundo a nossa postura, a nossa disposição, a nossa abertura. Então, tanto pode estar confirmando a nossa manifestação como ser, como pode estar nos liberando de ser um ser e de nos libertarmos. É a mesma energia que faz isto. Agora, como mãe planetária, como energia atuando no planeta, ela é a energia da criação encarregada de manter o padrão perfeito das formas. Ela está também para isso. Então existe um padrão para as formas. Um padrão que a criação é que determina, é que tem isto vivo. E esta energia, como mãe planetária,
é que se encarrega de manter esse padrão perfeito. Então, esta energia não está lidando conosco só em nível muito abstrato, mas está lidando conosco também, atuando sobre a nossa forma, em nível planetário. Bem, Mãe do Mundo, então é algo que pode estar bem próximo, porque ela está realmente atuando diretamente no mundo, esta energia. E claro que para atuar como Mãe do Mundo, ela deve se reduzir bastante. Ela deve descer bastante para os níveis mais materiais. Agora, essa energia atuando como Mãe Universal, aí ela já é, por exemplo, chamada de Espírito Santo. E a energia é a mesma, atuando como Mãe do Mundo e atuando como Mãe Universal é a mesma. Só que como Mãe Universal ela deve ser mais sutil. Então é chamada de Espírito Santo. Bem, isto que nós estamos chamando de Mãe Universal, isto não é só uma coisa cristã. Não é só uma coisa desta parte do mundo. Isto, como diz o nome, é cósmico, é universal e é planetário. No cosmos, a Mãe Cósmica. No universo, a Mãe Universal. E neste planeta, ela pode ter vários nomes, segundo o nível de contato que nós temos com ela. Então, a Mãe Planetária pode, na China, ter um nome, aqui ter outro nome, no outro hemisfério ter outro nome. São os homens que colocam esses nomes, segundo aquilo que eles veem, aquilo que eles concebem, aquilo que eles conseguem compreender. E também dependendo do nível de contato que eles têm com isto. Então, isto pode, de repente, ser até simbolizada por uma imagem. Como pode não ser simbolizada por imagem alguma, mas isso depende da nossa capacidade de estar diante disso, de estar diante desta energia. Agora, esta energia, em diferentes níveis, seja cósmico, seja universal, seja planetário, esta energia irradia a criatividade, é muito criativa. Esta energia pode criar qualquer coisa. E, num certo nível, ela é uma inteligência, aqui já estamos falando de Espírito Santo, num certo nível ela se manifesta como uma inteligência que confere uma adaptabilidade infinita para a matéria. A matéria se torna adaptável com esta energia atuando. E como energia muito adaptável, como Espírito Santo, permite, ela faz com que o propósito da criação se cumpra. Então, onde está esta energia cumprindo o propósito da criação, fazendo com que aconteça, nós chamamos de Espírito Santo. Como interpreta ela como uma entidade individual? Claro, você tem isto manifestado de diferentes formas. Ela pode, inclusive, se manifestar. Ela pode estar cosmicamente atuando, como pode universalmente estar atuando, como pode estar atuando sem forma alguma, e como pode tomar uma forma para se apresentar, porque nós precisamos da forma. Então, como perfeita energia, como perfeito amor feminino, inclusivo, ela se manifesta da forma como nós necessitamos para contatá-la, para reconhecê-la. Ela toma a forma, se tiver que tomar forma, ela toma a forma que leva você a percebê-la, a senti-la, a assumi-la, a amá-la. Enfim, ela toma a forma que você precisa para atuar. Numa primeira etapa, então, ela
define uma forma segundo o modelo da criação, segundo o modelo da mente única. Ela define esta forma e, estando a forma bem definida, ela cuida de manter uma rede de energias, cuidando de manifestar aquela forma, cuidando de esta rede de energia criar aquela forma, manter aquela forma. Então, neste caso, é uma energia muito elevada que mantém toda esta rede de energias, não, a serviço das formas. Ela é uma parte da Trindade. Ela é a parte bem criativa da Trindade, parte inteligente da Trindade. Aqui dentro da Trindade, ela vai representando a inteligência, representando a perfeição no criar as coisas, a perfeição no manifestar. E quando ela cria esta rede criativa, quando ela cria isto, ela tem o poder, já aqui, de manter tudo unido. Aqui ela já está usando não a inteligência, mas ela está usando o amor para manter tudo unido. Então ela está muitas vezes em nível de inteligência, outras vezes está em nível de amor, outras vezes está manifestando amor e inteligência junto. E quando ela tem que manter tudo muito agregado, é um perfeito amor que se manifesta ali. Agora, quando esta energia realiza tudo isto, quando esta energia consegue realizar o arquétipo, realizar aquilo que a mente única queria realizar, ela começa a mudar a sua atuação, porque aí vem um outro trabalho. Porque quando as coisas estão plasmadas, quando as coisas estão plasmadas, mantidas, se desenvolvendo, vem uma segunda etapa, que quando aquilo chega na perfeição daquilo que estava planejado, aquilo tende a se sutilizar e a voltar para onde veio. Aqui começa a segunda etapa dela, o segundo trabalho dela. E tanto no cosmos, no universo, como em nível planetário, como em cada um de nós, ela pode estar fazendo com que as coisas aconteçam, com que as coisas se plasmem, com que as coisas se façam de acordo com um protótipo que ela conhece. Não ela, que ela conhece o protótipo, aquilo ela faz. Como aquilo, quando já está construído, ela começa a agir para dissolver aquela estrutura criada. Então é uma energia completa, que tanto serve para criar, fazer, plasmar, como serve para romper, dissolver, fazer desaparecer. É outro aspecto dela. Quer dizer, isso são dois aspectos básicos desta energia. Então esta energia pode, num determinado momento, estar criando um centro planetário, porque ela é cósmica. Então pode estar criando um centro planetário. Quando aquele centro planetário já cumpriu, ela vai dissolver aquele centro planetário com a mesma energia, com a mesma perfeição. Então aí ela já está em função de dissolver, ela está em função de fazer com que aquilo volte à sua fonte, para depois ter lá o seu processo. Quando ela tem que fazer a segunda etapa, quando ela tem que dissolver, mandar de volta, quando ela tem que romper as estruturas, aí ela age como trindade completa. Aí ela precisa do primeiro aspecto e ela precisa dos outros dois aspectos da criação. Então, quando ela está fazendo o trabalho de romper, ela se reúne com os outros dois aspectos e aí agem todos juntos. Agora,
Isto tanto pode acontecer no cosmos, no universo e no planeta manifestado com forma, como pode estar acontecendo no cosmos interior, no universo interior e no interior do planeta, e no planeta interior. É uma energia que está onipresente. Ou está agindo para manifestar, ou está agindo para não manifestar. Enfim, ela está em todas as ações que possam acontecer. Agora, como está diante do único? Como é que isso está diante do único? Porque sabemos que é uma coisa só que existe. Como ela está diante do único? Como é que ela passa a ser chamada de mãe? Como é que ela passa a ser chamada de uma energia específica, se ela é do único? É porque ela é um dos aspectos do único. O único tem dois aspectos. Um é ela. É esse aspecto que nós chamamos de feminino. E o outro é o aspecto masculino. Mas no único, isso tudo é uma coisa só. É quando o único a projeta é que ela toma o aspecto de mãe. E ela tanto pode estar manifestada como mãe, como pode estar interiorizada lá dentro do único, dentro de uma coisa só. Nós chamamos isto de Mahindra. Nós aqui chamamos isto de Mahindra. Somos só nós que chamamos isto de Mahindra. Cada consciência, cada setor pode chamá-la de como quiser. Pode chamá-la da forma como a sente, como a percebe. E é importante que a gente esteja diante disso como algo, na nossa compreensão, o mais universal possível, o mais cósmico possível. Agora, há pessoas que não conseguem. Então, há pessoas que a têm como até uma presença feminina, até às vezes bem, com lados humanos, porque ela se presta para isso. Ela se presta. Ela está como você precisa. Ela está como você a pode perceber ou pode compreender. E claro que às vezes ela se apresenta de formas diferentes para aqueles que podem entrar em contato com aquela forma. Então ela tem várias formas conhecidas, mas é sempre a mesma. Sempre a mesma que em origem não tem forma. Mas ela mesma não precisa de forma. Nós é que precisamos de formas. Nós é que precisamos porque estamos bem dentro da forma. Agora, um dos trabalhos dela conosco é justamente nos liberar da forma. Mas não nos liberar da forma quando nós não estamos prontos. Primeiro ela nos apronta dentro da forma. Ela faz o trabalho dentro da forma conosco. Trabalha a nossa forma. Para depois fazer o outro trabalho, fazer a outra etapa. Isto nos dá uma impressão de algo onipresente. Não só onipresente, como também onisciente. Porque uma energia como esta se dá a conhecer, uma energia como esta tem que ser onisciente, tem que saber de tudo. Como tem que estar presente, não em todos os lugares, em todos os níveis de consciência. Isso está presente em tudo. Em qualquer nível de consciência que exista, ela está presente. E como origem, está presente também onde não existe nada. Então estamos diante de uma coisa infinita. E para efeito de nós termos uma concentração, para efeito de nós conseguirmos reunir a nossa energia, porque nós somos muito dispersos. Nós nos ocupamos de muita coisa e às vezes não nos ocupamos de nada.
Então, para nos ajudar a reunir energia, para nos ajudar a, pelo menos num determinado período, nós nos dedicarmos a isto, para podermos participar desta obra. Porque se ainda estamos nos formando, é bom que participemos disso. E se estamos já retornando para onde temos que retornar, é bom que participemos disso. Então, nós temos todos os meios, temos todas as graças, as dádivas para participar disto conscientemente. Então, esta energia se deixa concentrar em 2 dias, como aqui, 12, 13 de cada mês. Não que ela precise de estar em 2 dias aqui fazendo trabalhos especiais, ela está aqui sempre. Nós é que precisamos de nos concentrar, de nos organizarmos para estarmos concentrados, como deveríamos estar sempre, nesses 2 dias. Porque pelo menos estamos 2 dias cuidando só disto. Ela está sempre. Você pode cuidar disso em qualquer momento da sua vida, qualquer hora, qualquer dia. Ela está do mesmo jeito presente. Mas para nós, para efeito de nós nos organizarmos, de nós estarmos mais conscientes, mais atuantes, executando melhor, então ela se deixa, do nosso ponto de vista, está especialmente presente nesses 2 dias para nos levar a fazer o que devíamos fazer sempre. Não podemos fazer isto sempre, sabemos. Por enquanto não podemos. Ela precisa nos trabalhar muito na segunda etapa, naquela etapa de nos liberar. Ela precisa nos trabalhar muito para que a gente chegue a tê-la presente sempre. Então criou-se esse dia 12, esse dia 13, nos quais a gente vai fazer o possível, a gente vai procurar nos concentrar nesse assunto, nos concentrar nesta energia, de sermos, pelo menos nesses 2 dias, não? De sermos atentos, de estarmos unidos com isso. E claro que isto pode acontecer e nos levar a muita união com o mundo, com o planeta. E dependendo do contato que a gente faz com esta energia, nos sentirmos unidos até universalmente, num estágio onde nós estivermos mais doados a isso tudo. Agora, isto não quer dizer que ela esteja ausente, que não esteja atuando e que não esteja junto, se nós estamos nos materializando. Ali também ela está. E ela presente está para tudo. Agora, nesses 2 dias que aqui são colocados dentro da nossa ordem interna e externa também, dentro desses 2 dias nós teríamos que nos empenhar para reconhecer esta energia presente. Reconhecer. E se a gente tem esta oferta de se colocar para reconhecer esta energia, para estar com ela, para estar unido a ela, ela pode se fazer mais presente. Ela pode até se concretizar mais. Ela vai descendo à medida que nós precisamos, à medida que nós atraímos. E vamos que a gente não saiba atrair e que a gente não esteja consciente de tudo isto. Não tem importância, ela está fazendo o trabalho dela da mesma forma. Nós é que temos que crescer. Porque pequenininho como somos, ou nada que somos, ela está presente do mesmo jeito. Ela não está ausente em questão nenhuma, em momento nenhum, de coisa nenhuma. Isso é que a gente teria que entender. Porque o nosso intelecto pode entrar aí e fazer uma desunião. O intelecto pode dizer, por exemplo, que porque você não está atento, que ela não está. Ela está de qualquer jeito. Ela está mesmo quando você não está. Ela está. E aí nós temos que estar aí
tranquilos. Existe algum relacionamento entre Kali com Mahinda? Nós é que lhe damos diferentes nomes. Nós é que lhe damos diferentes atribuições. Porque não temos condições de vê-la na sua totalidade. Então vemos nela o que podemos. Mas é a mesma. Sim. Qual que é a relação das civilizações intraterrenas com essa energia? A nossa relação com ela é essa que nós temos. Se os intraterrenos estão mais evoluídos, ela é a mesma. E eles então têm uma relação com ela segundo a consciência deles. A consciência deles é bem mais ampla do que a nossa. Então, eles devem ter uma relação com isso mais evoluída. Não sabemos como é, porque não somos intraterrenos. Mas ela está no cosmos todo e, portanto, está também na consciência intraterrena. Ela é parte da consciência cósmica. Ela é o aspecto feminino da consciência cósmica. Então está também na consciência intraterrena. Agora, como? Veremos quando tivermos contato com a consciência intraterrena. Veremos como eles estão nisso. Obrigado, então.